Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Mais uma vez aqui estamos para expor e compartilhar a palavra de Deus. Aquilo que Deus tem colocado no meu coração, é um prazer poder compartilhar isso com vocês. Quem sabe aí alcançando e atingindo corações necessitados de ouvir uma mensagem, um conselho, uma advertência da parte de Deus, porque para isso serve a palavra. Hoje eu gostaria de ler uma passagem no Evangelho de Marcos. Essa passagem também está em Mateus e uma parte dela em Lucas, mas eu vou ler aquilo que o evangelista Marcos colocou. Capítulo 11, nós vamos ler do verso 12 ao verso 14 e depois do verso 19 ao verso 22. Diz assim a palavra de Deus: E, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E, chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Verso 19. E, sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Amém? Glória a Deus pela sua bendita e gloriosa palavra. Bom, meus irmãos, meus companheiros, nós estamos aqui neste contexto chegando num dos últimos episódios da vida de Jesus, da vida terrena de Jesus. Nós estamos na última semana de Cristo na Terra. Só para que você se situe dentro do contexto histórico desta passagem. Acabou de acontecer aqui um episódio denominado Domingo de Ramos pela Igreja Católica. Ou seja, foi no domingo que Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, e as pessoas que o receberam na cidade, na capital do reino de Israel, receberam-no com muita alegria, estendendo sobre o chão as suas vestes para que ele pudesse passar, e também colocando sobre o chão ramos de árvores para que ele pudesse passar montado num jumentinho. E as pessoas começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi, Hosana nas alturas. Esse tipo de comportamento nunca enganou Jesus. Jesus sabia que este mesmo público que agora celebrava, que agora jubilava com a sua presença na cidade, seria as mesmas pessoas que apenas 5 dias depois, dentro da mesma semana, gritariam na sexta-feira de manhã: Crucifica-o! Crucifica-o! É o mesmo grupo que no domingo jubilava e na sexta de manhã condenava. Então, Jesus não se deixava levar por esse tipo de coisa. Jesus passou o domingo em Jerusalém e, sendo já tarde, diz a palavra, ninguém lhe deu repouso, ninguém ofereceu a ele hospedagem, porque já sabiam naquela época que Jesus estava sendo cercado por todos os lados, que as autoridades religiosas o queriam matar e ninguém queria estar envolvido com esse tipo de gente, com essa espécie de pessoa que, vamos dizer assim,
agitava as coisas, o governo, as autoridades religiosas e, por que não dizer, até mesmo as romanas. Por isso, Jesus sai da cidade e vai pernoitar em Betânia, que fica aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém. E ele vai lá e passa a noite em Betânia. Quem sabe se hospedando na casa de Lázaro, Marta e Maria, os seus amigos chegados. Quem sabe se hospedando na casa de Simão, o leproso, que também morava nessa mesma aldeia, a aldeia de Betânia. Não sabemos, a Bíblia não especifica, mas sabemos de uma coisa, que Jesus acordou bem cedo no outro dia com seus 12 discípulos e voltou para Jerusalém, 3 quilômetros para ir, 3 quilômetros para voltar. E voltando, e a Bíblia fala que saindo da cidade, saindo da aldeia de Betânia, teve fome. É interessante esse aspecto da humanidade de Jesus. Jesus teve fome. A barriga roncou. Ele com certeza saiu em jejum. Não tomou o seu desjejum. Não tomou o seu café da manhã. E a barriga roncando, Jesus avista ao longe uma figueira. E aí a boca deve ter enchido de água. E Jesus olha para a figueira. E Jesus se direciona para a figueira. Porque ele está com fome e quer comer figos. Uma coisa é preciso dizer sobre as figueiras, especificamente. No caso das figueiras, o fruto, ele nasce antes das folhas, ao contrário da maioria das árvores frutíferas, que nascem as folhas na primavera, as flores e depois das flores os frutos. A figueira é diferente. O fruto nasce e depois que o fruto nasce, vêm as folhas para que ela fique frondosa. Marco nos informa uma coisa muito importante, que não era tempo, época de figos. Nós sabemos quase com exata certeza o dia e o mês que Jesus Cristo morreu. O mês é praticamente certo. Jesus morreu no mês de abril, provavelmente no dia 21. Então, se Jesus morreu em abril e as figueiras começavam a dar frutos em junho, então essa figueira não podia ter frutos. Mas se ela tinha folhas, Jesus logo deduziu que lá acharia frutos. Essa figueira, ela estava fazendo uma propaganda enganosa de si mesma. As folhas indicavam que havia frutos nela, mas não havia fruto nenhum. Ela não suportou a uma revista mais rigorosa da parte do mestre, da parte de Jesus. Jesus chega até a figueira, rodeia a figueira, olhando para ela, olhando para cima, procurando fruto para comer. E Jesus não acha nada. Não acha fruto numa figueira que está cheia de folhas e que por isso devia ali haver frutos. Note, Betânia tem um significado complicado e difícil de traduzir. Alguns estudiosos traduzem como casa dos pobres e outros estudiosos traduzem como casa dos figos. Se a tradução casa dos pobres estiver correta, não é difícil saber, então, concluir por que Jesus saiu em jejum.
porque não havia café da manhã ali. Agora, se a tradução correta for casa de figos, com certeza Jesus passou na saída da cidade por muitas figueiras. Muitas. E todas elas sem folhas, porque ainda não era a época de figos. Então, aquela figueira que Jesus avistou, que estava cheia de folhas, estava fazendo uma propaganda enganosa de si mesmo. Ela estava dizendo: ei, se achegue até mim, vem aqui que eu estou com frutos, vem aqui descansar debaixo das minhas folhas, descansar à minha sombra, aproveite, fique aqui. Mas quando Jesus chega, não tem fruto nenhum. É uma árvore frutífera que não mata a fome, porque é estéril. Bom, depois desses dados todos, né, sobre geologia, sobre natureza, eu venho agora com a aplicação. Essa figueira, nós podemos vê-la através de duas abordagens. A primeira abordagem é que a figueira representa Israel. E Jesus, ele faz duas atitudes aqui nesse contexto, que é a purificação do templo e a maldição da figueira, que tem a ver com Israel. E especificamente na maldição da figueira, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: vocês, Israel, vocês foram o povo escolhido por Deus, vocês deveriam ser luz para as nações, vocês deveriam mostrar a graça de Deus para todos os povos, mas vocês há muito tempo deixaram de ser isso. Vocês há muito tempo estão infrutíferos, vocês estão estéreis, vocês não têm alimento para dar para todas as outras nações. É o que vocês são. Vocês têm pompa religiosa, vocês têm uma classe sacerdotal elitizada, vocês têm um templo arquitetonicamente bonito, lindo de se ver, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, mas tudo isso são apenas folhas. Folhas fazem até barulho quando o vento bate. Folhas fazem até mesmo sombra do sol. Mas aquilo que pode ser considerado qualidades também pode ser considerado defeito. O barulho muitas vezes distrai você daquilo que é mais importante. E as folhas podem obstacular a visão que você pode ter daquilo que é essencial. E era isso que Jesus queria dizer sobre Israel. Ele se tornou uma nação estéril, infrutífera. Essa é a abordagem em relação a Israel. Agora eu quero fazer uma mais pessoal, para mim e para você. Quando Jesus vem até nós, ele não procura em nós dons. Ele procura em nós frutos. Dons são dádivas, são presentes dados por Deus sem arrependimento. Se você sabe pregar, se você sabe cantar, se você sabe fazer alguma coisa para o reino e você faz aquilo com facilidade, você o faz porque Deus assim lhe capacitou. Agora, o fruto que Paulo vai falar lá em Gálatas, o fruto do Espírito, os 9 gomos, já que nós estamos falando de fruto, os 9 gomos do fruto, pense no fruto como uma mexerica em que você a descasca e você tira o gomo. Cada gomo daquele faz parte de um mesmo fruto. E é por isso que Paulo fala o fruto do Espírito e não os frutos do Espírito. O fruto é um só, mas os gomos estão todos ali entrelaçados. Esse fruto, ele tem que ser formado em nós, ele tem que ser amadurecido em nós, ele tem que ser demonstrado em nós através do caráter de Cristo na nossa vida.
E isso é um processo que demora tempo. E não adianta você fazer uma propaganda enganosa de si mesmo, porque o nosso mestre, ele chega até nós e ele nos rodeia de um lado para outro procurando frutos. Ele quer fruto, ele quer comer, ele está com fome de adoração. Ele pode até mesmo sentar debaixo da sua sombra. Ele pode até mesmo ouvir o barulho do vento farfalhando as folhas. Mas primeiro, ele quer comer. E o que é que Deus come? Deus se alimenta da nossa adoração para com Ele. E como é que nós adoramos a Deus? Através da nossa vida, através do nosso proceder, através do nosso caráter formado em Cristo. Isso é fruto. E é isso que Ele quer ver em nós. E é isso que Ele quer achar em nós quando Ele chega para nos examinar minuciosamente. Bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos dar fruto. Porque a respeito de Israel, João Batista já tinha profetizado: eis que o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não dá fruto, ele corta e lança no fogo para ser queimada. Aquilo que valeu para Israel, vale também para nós no dia de hoje, Israel espiritual de Deus. Toda árvore que não dá fruto, ele corta e lança no fogo. E agora eu estou falando espiritualmente. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus passa o dia em Jerusalém. Volta para Betânia à noite para pernoitar novamente. Ele amaldiçoa a figueira quando ele passa a primeira vez. Nunca mais alguém coma fruto de ti. Passa o dia em Jerusalém, volta para Betânia e de manhã sai de novo para ir a Jerusalém novamente. E ao passar no caminho por onde estava a figueira, os discípulos percebem que a figueira havia se secado desde as raízes. E Pedro, o porta-voz da turma, como quase sempre, fala: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. O problema, será que Jesus não podia ter abençoado a figueira em vez de amaldiçoar? Olha, dê frutos agora e ela passaria a dar frutos. Jesus podia ter feito isso? É claro que podia, mas Jesus não o fez. Por quê? Porque ele queria deixar uma lição para nós. Porque se nós não dermos frutos para o reino, assim como a figueira se secou, a nossa realidade também vai aparecer. Aquela figueira, ela estava mostrando uma coisa que ela não era. Então, quando Jesus amaldiçoa ela acaba revelando aquilo que ela sempre foi: uma árvore morta, uma árvore infrutífera, uma árvore estéril. E a pergunta que eu faço é: será que nós suportaríamos um exame mais minucioso de Jesus em nós? Essa é a pergunta que eu deixo para mim e para você. Você pode enganar as pessoas, mas as pessoas têm que chegar em você e têm que sair alimentadas. Porque se não saírem alimentadas, isso significa que você não está dando fruto. Você pode ser uma árvore frondosa, uma árvore barulhenta, mas o que Jesus quer de nós é que nós sejamos árvores frutíferas em seu pomar, em seu jardim. A figueira se secou. A culpa era da figueira. Ela se secou desde as raízes. E a realidade foi mostrada e só restou nela galhos secos. As folhas caíram,
as raízes secaram, o tronco ficou sem seiva e ela revelou aquilo que ela era. Nada mais do que isso. Que nós possamos ser frutíferos em Deus. Que nós possamos dar bons frutos, frutos doces que agradam o paladar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de dar sombra, antes de oferecer alguma coisa a mais, nós precisamos ser frutíferos. Não podemos estar fingindo uma coisa que não somos, porque o exame de Deus em nós nos desnuda, nos deixa descobertos as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, as nossas imperfeições. E a pergunta que eu deixo é, mais uma vez, será que nós suportamos um exame minucioso da parte de Deus? Para terminar, eu quero dizer qual seria então a solução para que nós nos tornássemos frutíferos na presença de Deus. É aquilo que Jesus diz a Pedro quando ele fala: olha, mestre, a árvore se secou. Jesus olha para ele e diz: tende fé em Deus. É a nossa fé em Deus, de acreditar naquilo que não vemos, mas sentimos, sabemos que é verdadeiro, que ainda não aconteceu, mas já é uma realidade para nós no mundo espiritual. É essa fé que nos move, é essa fé que faz com que os frutos nasçam, é essa fé para que nós possamos mostrar aquilo que nós somos de verdade e não apenas aquilo que fingimos ser. Bendito seja o nome do Senhor. Que a nossa fé em Deus possa estar alicerçada, solidificada, fortalecida nele, para que nós possamos dar bons frutos no seu jardim. Bendito seja o nome do Senhor. Essa passagem, ela tem mais lições ainda a nos mostrar. A purificação do templo, a parte da fé, que é quando Jesus continua falando sobre a fé como uma semente, mas hoje eu quero ficar somente nesse aspecto de ser um fingido infrutífero entre ser uma árvore verdadeira que dá bons frutos. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo isso nós somos em Jesus Cristo, como Paulo disse, somos zambujeiro bravo, enxertados na oliveira, a oliveira verdadeira que é Cristo, para que assim nós possamos começar a dar frutos. Somos tronco, somos arbusto, que para nada presta, mas enxertados na oliveira, nós podemos dar frutos para o Senhor. Frutos bons, como diz Paulo lá em Gálatas, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.